Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Então o tema da conferência é Mateus 16, 26. E nós vamos agora meditar no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas capítulo 15 é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos aqui nessa tarde. É uma palavra muito conhecida, de cor e salteado, de trás para frente, mas eu quero, pelo Espírito Santo, trazer alguns ensinamentos. Lucas capítulo 16, Lucas 15, melhor dizendo, 15, 11. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegando-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Bom, como eu disse, isso aqui é um texto muito conhecido, e eu sei que tem aqui grandes pregadores. Está ali o Geiel, está ali a missionária Sueli, grandes pregadores aqui para compartilhar dessa palavra. E vamos falar sobre alma. A alma é a identidade do indivíduo. A alma é a identidade do indivíduo, de uma pessoa. A alma também a vida de uma pessoa. Cada pessoa é uma alma com uma personalidade única. A Bíblia diz que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. A alma define quem a pessoa é. O salmista diz: a minha alma engrandece ao Senhor, bendiz, ó Senhor, a minha alma. O ser humano é definido pela alma porque é na alma que é absorvido, guardado as nossas emoções. A alma é a parte não mecânica do ser humano, como por exemplo a criatividade, a inteligência, as emoções, as decisões, tudo que torna a vida um conjunto de processos automáticos. É a função da alma. A alma é que absorve todos os sentimentos. A nossa alma que liga o nosso espírito com o de Deus. Então nós somos corpo, matéria, alma, emoções, sentimentos e espírito. A alma, ela está ligada com as emoções do corpo e também com o espírito. Tudo que a gente absorve de ideias, de sentimentos, é absorvido pela alma. E isso aí gera um impacto até no nosso corpo, né? Quem aqui nunca foi no hospital, sentiu algum problema de saúde no seu corpo físico? Já aconteceu isso comigo algumas vezes. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive esse sentimento, sabe, de estar com a alma pesada, carregada, preocupada, esse estresse que a gente absorve por vários fatores da vida. Eu tinha uns 16 anos de idade, eu estava indo trabalhar, eu trabalhava de aprendiz no centro de São Paulo com 16 anos de idade. Era 10:45 da manhã, eu estava no terminal Varginha, e ali naquelas filas gigantes que tinha,
eu comecei a passar mal, comecei a sentir calafrios, eu comecei a suar gelado, comecei a ficar tonto. E aí dali eu fui para o hospital. E aí chegando no hospital, o médico me avaliando, dizendo: olha, o que você teve na verdade foi um estresse, algo que gerou uma preocupação, algum sentimento, e aí você acabou passando mal. E eu fiquei, nossa, né? A primeira vez que eu tinha tido essa reação. E aí algo que havia acontecido, uma certa preocupação, acabou reagindo também no meu corpo. Então uma coisa está ligada à outra. Quando nós falamos de alma, estamos falando de pessoas, de sentimentos. E aí Deus me trouxe esse texto, essa parábola no livro de Lucas. Lucas é o único dos evangelhos que fala sobre essa parábola. Jesus, ele está pregando. A Bíblia diz que Jesus, ele andava com publicanos e pecadores, e os fariseus começaram a questionar Jesus, né? Jesus fazia milagres, Jesus era o Filho de Deus, Jesus já tinha feito milagres, e eles queriam que Jesus andasse só com uma parte da sociedade, com os santos daquela época, né? Com os fariseus, com os religiosos. Olha, Jesus atraía uma grande multidão, então eles queriam que Jesus ficasse ali, perto deles, né? Eles queriam que Jesus ficasse sobre o domínio deles, eles queriam usufruir da imagem de Jesus, do benefício de andar com Jesus. E Jesus tinha uma mensagem: eu não vim para os salvos, eu vim para os perdidos, aqueles que precisam de salvação. Então Jesus começa a andar com os publicanos e com os pecadores, e então eles vão questionar Jesus. Eles murmuraram, né? Os fariseus e escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aí Jesus então diz assim: olha, eu vou contar 3 histórias para vocês. A primeira parábola que Jesus fala é sobre a ovelha perdida, e aí todo mundo aqui conhece a história da ovelha perdida. A segunda parábola que Jesus fala é sobre a dracma perdida, é sobre uma moeda. A primeira parábola ele fala sobre um pastor que tem 100 ovelhas, ele perde uma ovelha no deserto, ele larga as 99 e vai atrás daquela ovelha perdida. Então o número é de 100 para 1. Na dracma perdida é uma mulher, possivelmente está noiva, ela perde então uma moeda, algo que ela iria usar no seu casamento, que tinha um significado. Ela perde na sua própria casa, e a Bíblia diz que ela começa a procurar na sua casa essa dracma perdida. Então o número aqui é de 10 para 1. E a terceira parábola é do filho pródigo, que é um homem que tem 2 filhos. Um filho decide sair da sua casa e o outro mais velho decide ficar. Então o número aqui é de 2 para 1. De 100 para 1, de 10 para 1 e de 2 para 1. Esses 3 textos mostram o relacionamento de Deus para o homem. Jesus aqui está mostrando o porquê que ele veio. A história da parábola do filho pródigo tem muito mais a ver com o pai do que de fato com o filho que saiu. Aqui mostra o amor do pai para com o seu filho, o amor do pastor para com a sua ovelha, e a importância da mulher para a dracma perdida. Observe que um foi perdido no deserto, o outro foi perdido dentro de casa, e um decidiu sair da sua própria casa. São 3 momentos distintos que Jesus está querendo dizer. Foi para isso que Jesus veio. A Bíblia diz: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando alguém tem um arrependimento, quando alguém tem esse sentimento, ele tem que vir da alma, porque se ele vir apenas do psicológico, não é um arrependimento. É o que Judas teve: remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Judas e Pedro, os 2 traíram Jesus. Calma aí, pastor, como assim? Judas traiu Jesus pelas moedas, e Pedro era amigo de Jesus, andava com Jesus, caminhava com ele, era um dos 3 discípulos entre os 12 mais próximo de Jesus. Aí eu te faço uma pergunta: o que te fere mais? O que te magoa mais? Uma traição de um amigo
ou de alguém que você sabe que já é o inimigo. Jesus já sabia quem era Judas. Jesus já sabia o que Judas ia fazer, não era surpresa. Apesar de Jesus ter falado para Pedro que ele iria o negar, mas ele era amigo de Jesus. Então os dois traíram Jesus, os dois negaram Jesus. Mas qual que foi a diferença? A diferença é que Judas, ele teve remorso, ele viu que ele havia feito errado. Talvez a intenção dele não era nem que Jesus fosse preso, talvez fosse apenas preso. Talvez a intenção de Judas não era nem que ele visse Jesus morrer na cruz da forma que foi, ao ponto depois dele ter se matado, porque ele teve remorso, foi algo apenas psicológico. Agora, quando Pedro se arrepende, aí é um arrependimento na alma. Pedro então se arrepende. Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. A Bíblia diz que na terceira vez que Jesus interroga Pedro, ele se abate, ele se entristece, porque ele estava falando com o coração, ele estava falando com a alma: Senhor, eu te amo. Então Jesus aqui está dizendo que ele veio para salvar o perdido, aquele que tem um arrependimento de alma, aquele que se arrepende do seu íntimo. E todos nós estamos na condição dessas 100 ovelhas, estamos na condição da dracma perdida, estamos na condição do filho pródigo. A palavra, o nome filho pródigo vem do latim pródigos, que significa desperdiçador, aquele que desperdiça a oportunidade que é lhe dada. Veja bem, olha só, vamos analisar aqui esse texto. Ele é um filho pródigo, ele é o mais novo, ele é alguém que não sabe valorizar o que tem, e quem não valoriza o que tem, sempre abre mão daquilo, porque ele só abre mão porque ele não reconhece o valor que ele tem na sua mão. O filho chega para o pai e diz: pai, eu quero a minha herança, eu quero parte da fazenda, eu quero parte dos meus bens. Ora, se o filho está cobrando uma herança do seu pai, não era justo que o pai lhe desse a herança, porque todos nós aqui entendemos que a herança só é entregue à família após a morte. Então o filho só poderia questionar a sua herança após a morte do seu pai. O seu pai tinha todo o direito de dizer: não, eu não vou dar herança para você, até porque você já vive bem, você já mora numa fazenda, a gente tem empregados, a gente tem tudo do bom e do melhor, você só vai ter a minha herança quando eu morrer. Por outro lado, a gente pode até imaginar que o filho estava desejando a morte de seu pai, porque se ele chegar ao ponto de chegar e falar: pai, eu quero aqui o que é meu e eu vou embora, está dizendo: eu não me importo com você, eu não me importo com o senhor, mas eu me importo com aquilo que você pode me dar, aquilo que você pode me oferecer. E na nossa vida é assim, existe pessoas que só vai se aproximar de você, que só vai querer ser seu amigo, só vai querer estar perto de você, não é pelo valor que você tem, mas por aquilo que você pode oferecer àquela pessoa. A pessoa olha você como uma moeda de troca, né? Olha, eu estou aqui debaixo da sua cobertura, pai, mas eu acho que não está valendo muito a pena, então eu quero aquilo que é por meu direito. O pai teria todo o direito de dizer para o menino: não, eu não vou lhe entregar nada. Mas o pai, ele abre mão desse direito, entrega para o filho tudo aquilo que pertencia a ele. O pai entrega, e o pai já conhecia o filho, sabia a consequência que teria. É por isso que o pai permite que o filho saia de casa. Às vezes a gente passa coisas na nossa vida que a gente fala assim: Deus poderia ter dado uma mão para mim, né? Ô Deus, me ajuda aí, parece que o Senhor não está me vendo. Ô Senhor, por que eu estou passando por isso? Existem certas coisas que Deus permite que passemos, porque nesta dificuldade, nessa provação, Ele quer nos ensinar. Eu acredito que como pai, o pai sabia que o filho estava fazendo errado. Ele tinha até o direito
direito de dizer: não vou lhe entregar, mas ele permitiu que o filho saísse de casa para aprender a dar valor àquilo que ele tinha. E tem uma frase que diz que a gente só dá valor quando a gente perde, não é verdade? Quantas coisas na nossa vida a gente perdeu, a gente abriu mão e lá na frente a gente enxergou aquilo. Rapaz, aquilo era valioso, aquilo que era importante. O pai permitiu que o filho saísse de casa para valorizar aquilo que ele tinha. Por isso que a Bíblia, nós conhecemos o menino como um filho pródigo, alguém que saiu. Pois bem, Jesus fala das 3 parábolas. Ele fala sobre a herança, que é por direito. Quando o pai morre, ele não tinha direito. E aí eu aprendo algumas coisas nesse texto que eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu aprendo, e eu queria que você repetisse comigo: no reino de Deus, independência é morte. No reino de Deus, independência é morte. Aquele menino estava com a sua alma desejada a sair para o mundo, a curtir a vida, a se aproveitar da vida. Se o menino tivesse saído de casa e tivesse procurado a Kelly para poder investir na cotas imobiliária, ele teria ganhado mais do que o pai havia lhe dado. Se ele tivesse pegado a sua riqueza e tivesse investido em um fundo imobiliário, investido na bolsa, ele surpreenderia o seu pai e não iria passar por necessidade. Mas a alma dele queria o quê? Curtir, se aproveitar, viver do seu bel prazer. E aí a Bíblia diz que ele sai e vai para um outro país, ele vai para um outro lugar longínquo. Ali ele aluga um hotel, ele aluga uma casa, ele conhece algumas pessoas, ele conhece alguns amigos e começa a gastar dissolutamente. Pastor, por que no reino de Deus independência é morte? Porque enquanto nós estamos na casa do Pai, nós estamos debaixo de uma cobertura. Enquanto nós estamos na casa do Pai, nós estamos com uma autoridade, com uma cobertura. Enquanto nós estamos na casa do Pai, nós estamos debaixo dos olhos do Pai. E aí o filho, quando está em casa, morando com o pai, ele precisa de uma roupa, o pai compra uma roupa. Ele precisa de ajuda na faculdade, o pai ajuda na faculdade. Ele quer comprar um carro, o pai ajuda. Por quê? Porque está na casa do Pai, o Pai está vendo. Assim é o nosso Deus. Nós estamos aqui hoje debaixo da autoridade de Deus, estamos debaixo da cobertura do nosso Pai. Eu vim aqui hoje também, além de palestrar, eu vim aqui hoje ministrar sobre a sua vida. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual a dificuldade que você está passando ou vivendo, eu não sei qual tem sido as tuas orações, mas eu vim dizer que existe um Pai que está aqui nessa noite disposto a lhe abençoar, disposto a te entregar algo, disposto a dizer: eu cuido de você, eu cuido da sua casa, eu cuido da sua família. Continue debaixo dessa autoridade de Deus, continue vivendo no reino de Deus, porque nós temos um Pai que não abre mão de você. O reino de Deus, independência é morte. Quando ele sai da casa do seu pai, ele sai da cobertura do seu pai, ele vai querer viver o seu bel prazer. É onde as coisas começam a dar errado, é onde ele começa a quebrar a cara. E quantas coisas na nossa vida que a gente faz sem antes falar com Deus, sem antes falar com o nosso Pai, sem antes pedir o direcionamento para Ele, e lá na frente a gente se frustra, a gente erra, a gente quebra a cara, a gente se arrepende, porque a gente não procurou a orientação. Então o reino de Deus não tem aquele negócio de dizer: eu sou crente em casa. No reino de Deus não tem aquele negócio que eu não tenho líder, eu não tenho um pastor, eu não tenho uma cobertura espiritual. Não tem. Dizer que você é independente é morte na certa. Eu conheço várias pessoas que são conhecidos como os desigrejados. Eu tenho, pastor Fausto, amigos meus que por um tempo foram inspiração para a minha vida, para o meu ministério. O pastor Marcelo até conhece um deles. Outro dia veio com a namorada aqui, o pastor Marcelo orou, a mulher caiu endemoniada no chão. Aí eu estava lá atrás na igreja, lá ele saiu correndo, brabo, cara fechado. Eu falei: o que foi? Caiu endemoniada lá. Eu falei: não, mas é com quem você dorme, com quem você vive.
Estava na igreja, era casado, era pregador, era uma bênção, mas não deu valor àquilo que Deus tinha lhe dado. Ele foi um pródigo, porque ele desperdiçou o que ele tinha dentro da casa do pai. Aí saiu, foi para o mundo. E qual que é o pior desse tipo de pessoa? Que pregador, pastor desviado é muito complicado. Porque você vai falar de Bíblia, você vai pregar para ele, às vezes ele sabe mais do que você. Ele quer pregar para você. E aí, às vezes eu chego e falo, rapaz, tem que voltar para a igreja. Não, mas eu estou firme. Firme aonde? Você congrega aonde? Quem é teu pastor? Você dizima aonde? Você congrega aonde? Você toma ceia aonde? Não, mas não precisa de igreja para ser salvo. Não, quem disse que pastor salva, a igreja salva? Não. Mas a igreja não é para salvação, a igreja é para comunhão. Você tem um pastor que ora por você, que te aconselha, que te orienta. Uma igreja que é uma família, que tem vários departamentos onde a sua igreja é cuidada, a sua igreja é abraçada. Então tem gente que acha que é independente, que não precisa, e aí é autossuficiente. Aí ele sai do caminho. É o que aconteceu com o filho pródigo. Ele é autossuficiente, então ele sai, porque ele acha que tudo que ele precisa estava ali nas suas mãos, que era a sua herança, que era o seu pai. E aí outra coisa que eu aprendo é o seguinte: tem gente querendo ver a sua morte para tomar o que é teu. É, pastor, é verdade? Claro que é, irmã Sueli. Tem gente que quer ver a nossa morte tomar o que é nosso. E aí existe, pastor Marcelo, a morte física, existe a morte espiritual. Tem pessoa que fala assim, pastor Marcelo, por que ele é o pastor da igreja matriz das Assembleias de Deus Santo Amaro? Tinha que ser outro, ou tinha que ser eu, né? Mas por que é o pastor Marcelo? Por que é o pastor Fausto? Que é o pastor da convenção, é o pastor do campo do Floresta. Tem pessoas que querem ver a morte para tomar o que é teu. É o exemplo do filho, é o que ele queria, ver a morte do pai. Tanto que ele não conseguiu esperar o momento certo, ele decidiu pedir antes a sua herança. Ele decidiu. Se o problema fosse apenas sair de casa, tranquilo. Você sai de casa, você já é adulto. Mas ele queria aquilo que era a sua herança. E aí a Bíblia diz que nós temos um inimigo, nós temos um adversário que trama como leão nos querendo tragar. Todos os dias nós temos um adversário que ele trama contra as nossas vidas. É alguém querendo nos matar. Eu não vou nem entrar no direito de falar de alguém da sua família, de alguém da igreja, de alguém do seu trabalho. Nem vou entrar nesse mérito. Eu vou só ficar no mérito do nosso adversário, querendo nos devorar, nos querendo tragar. E aí, se a gente não tem a nossa alma, a gente não entende o propósito de Deus para a nossa vida, a gente faz como esse menino. A gente sai da cobertura, a gente sai da casa, a gente sai da igreja, a gente abre mão por causa das tentações que o adversário nos mostra para nos tirar da presença de Deus. Existem duas formas do adversário ter tirado o menino da casa do pai. A primeira forma é a forma que ele usou como estratégia, mostrando o que tinha no mundo. E é justamente o que acontece com os jovens hoje na igreja. O adversário mostra para o jovem o que tem no mundo. O jovem fica iludido, achando que é melhor lá fora do que aqui dentro, que ele vai aproveitar mais a vida lá fora do que aqui dentro. E aí ele sai iludido, porque é o que o diabo faz. Essa semana eu estava aconselhando um casal e eu disse aquela frase: o diabo ajuda você a errar, mas não esconde o teu erro. Ele te ajuda a pecar, mas depois ele é o primeiro a apontar e dizer que você pecou, que você errou, a jogar na sua cara. Ele primeiro mostra, olha o que o mundo tem, é uma opção. A segunda é começar conflito dentro de casa. O filho diz, então vou sair de casa. Mas não é esse contexto. A estratégia do diabo aqui é mostrar para o jovem que lá fora ele poderia ser mais feliz do que aqui dentro.
E aí então ele sai. Essa é a estratégia do adversário. Terceira coisa que eu aprendo: na sua vida só vai ficar quem é de verdade. Porque ele sai com a riqueza do seu pai, ele vai para um outro país, e ali a Bíblia que ele começa a gastar dissolutamente, gastar, sem achar que um dia o dinheiro ia acabar. Ele começa a gastar. E, como eu disse, ele não está investindo dinheiro, ele está gastando. E aí possivelmente com bebida, com prostituição, com festa. E enquanto ele tem dinheiro, ele tem amigos. E enquanto ele tem dinheiro, ele tem pessoas que estão do lado dele. Enquanto ele tem dinheiro, ele tem pessoas que andam com ele, que abraçam, que estão no dia a dia com ele. Mas quando o dinheiro acaba, aí é a hora que os amigos também vão embora. Então eu aprendo nesse texto, Jesus me ensina que na nossa vida só vai ficar quem é de verdade. Tem gente que vai ter que ir embora, pastor Marcelo, porque não é para ficar. Tem gente que vai virar cara para você, tem gente que não vai falar mais com você, tem gente que não vai cumprimentar mais você, tem gente que não vai sentar mais na mesa com você. Pois é, porque nunca foi de verdade, porque se fosse, estaria com você até hoje. Nunca foi de verdade, porque se fosse, estaria com você. Porque amigo que é amigo de verdade, ele está nos bons e nos maus momentos. A Bíblia diz que um amigo no tempo da angústia torna-se um irmão. Eu tenho amigos que eu tenho como irmão, porque no tempo de aflição, no tempo de angústia, estiveram comigo. O texto nos ensina e ensina ao menino o valor da amizade. Às vezes tem gente que me vê na sala do pastor Marcelo, ou a gente saindo para tomar um café, de vez em quando Deus usa ele para pagar alguma coisa para mim. Deus não está usando ultimamente mais, mas usou mais vezes, né? Mas antes dele ser pastor aqui da igreja, antes dele ser o líder aqui da igreja, muito antes. E aí outro dia foram questionar ele: é porque o senhor é amigo do Fábio, o senhor passa a mão na cabeça do Fábio. Eu falei: pastor Marcelo, o senhor tem que contar a história lá de trás. Às vezes a pessoa chega ontem na igreja e acha que a Adsa Brasil começou agora. Então tem pessoas que vão vir na sua vida para somar, para ser um canal de bênção. Tem pessoas que você é um canal de bênção na vida delas, mas tem pessoas que só vão passar pela sua vida, que serão passageiros. E não tem nenhum problema, nenhum problema. Eu aprendi nesses últimos anos que todas as pessoas que passam na nossa vida, a gente sempre aprende alguma coisa. Se a pessoa passou pela sua vida e fez mal para você, você aprendeu. Alguma coisa você aprendeu. Se a pessoa passou na sua vida e te fez o bem, alguma coisa você aprendeu. Essa semana eu conversando com um casal, eu falei para o jovem assim, eu falei: sabe seu pai? Você falou que seu pai não foi um bom pai para você, que ele não te ensinou, que é isso, que você não quer se parecer com ele. Então aprenda com o exemplo que você diz que seu pai não foi um exemplo, e não faça o que ele fez contra você. Porque o que a sua esposa está falando é exatamente o que você questionou que o seu pai fez. Então as pessoas que passam na nossa vida, que nos machucam, que nos traem, que nos enganam, também nos ensinam. E exatamente o que esse moço aqui estava aprendendo. Sabe o que ele estava aprendendo? Que na vida existe preço e valor. Diga comigo: na vida existe preço e existe valor. Preço é tudo aquilo que eu consigo comprar. Eu consigo comprar um púlpito desse, porque tem um preço. E a Priscila está ali, deve saber o preço desse púlpito aqui, né? Que o Gerson trabalha com isso. Na vida existe preço e existe valor. Preço é aquilo que eu posso comprar. Meu carro tem um preço. Se alguém quiser comprar meu carro, eu vendo. Ou mais barato ou mais caro, mas ele tem um preço. Arthur e Manuela, você pode me oferecer R$1 milhão. Por mais até que eu queira vender, eu não vendo. Porque não vai ser o valor suficiente. Porque é valor. O jovem aqui está aprendendo que preço é aquilo que o seu pai havia lhe dado: dinheiro. Ele gasta, ele consome, ele sai, ele vai para a festa, ele vai para a balada, ele aproveita, ele curte a vida. Mas tinha algo de valor dentro da casa do seu pai, que o dinheiro nenhum poderia comprar. É por isso que quando ele perde todo o dinheiro que ele tem, ele perde os amigos, ele acaba com o dinheiro, ele vai procurar trabalho.
e ele começa a cuidar de porcos. E para o judeu, cuidar de porcos é a pior coisa que tem, porque eles não comem carne de porco. Então é uma grande ofensa. Então ele está trabalhando naquilo que ele não gosta. Ele está fazendo aquilo que para ele é péssimo, é ruim. E ele está lá dentro, no chiqueiro, dando um alimento para os porcos. Ele está imaginando como que os empregados do seu pai vivem. Ele não está nem pensando como ele vivia. Ele está dizendo assim: olha, os empregados do meu pai têm uma vida melhor do que eu estou tendo agora. Sabe o que aquele moço está aprendendo? Que a vida não é baseada em preço, a vida é baseada em valor. Evangelho não é preço, evangelho é valor. Sabe por que o evangelho tá tão ruim hoje no mundo? Sabe por que existe tanta vergonha para evangélicos hoje? Sabe por que existe a gente vê aí tanta coisa que a gente olha e nem acredita? Como é que é possível isso? Porque as pessoas estão fazendo com que o evangelho tenha preço e não valor. Evangelho é valor, não tem preço. Só que estão precificando o evangelho. E aí quando você dá preço para alguma coisa, você estipula ali um número para aquilo. Valor é aquilo que você não pode comprar. Valor é aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. O diabo chega diante de qualquer um e diz: olha, eu quero comprar a tua alma. O diabo não consegue comprar a tua alma, é você que entrega a tua alma para ele. Porque nós temos o livre-arbítrio. A pessoa vai num centro de macumba, vai numa outra religião e faz um pacto com o diabo. Ela está entregando aquilo, a sua alma, para o diabo, em troca de algo que o diabo vai lhe favorecer. Jesus não fez isso. Jesus morreu na cruz. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O amor de Jesus é incondicional. O amor de Jesus é algo que é valor, não é preço. Ninguém consegue comprar uma alma. Ninguém consegue comprar o amor de alguém. Você pode comprar a paixão de alguém. Alguém pode se impressionar por aquilo que você tem, pelo carro, pela sua roupa, pelo seu terno, pelo seu sapato. Mas o amor de verdade você não compra, porque é algo que não tem preço, tem valor. Então procure andar com pessoas que tenham valor. Aquele moço aprende a ter valor. E aí quando ele entende que na vida o que importa é ter valor e não preço, aí ele se arrepende. Aí a sua alma se arrepende. Aí o coração dele se arrepende. Só que não basta apenas o arrependimento, precisa ter atitude. E aí eu faço uma reflexão conosco, apesar de ser uma conferência, uma palestra aqui, mas eu quero que a gente reflita coisas na nossa vida que a gente precisa, sabe, se arrepender. Porque às vezes a gente está dentro da casa do Pai, a gente está dentro da casa do nosso Pai, e a gente não consegue enxergar os valores daquilo que Deus tem nos proporcionado. Às vezes a gente fica tão incomodado com coisas que acontecem externamente. São problemas, são pessoas que se levantam contra nós, são calúnias, são problemas no trabalho, problema às vezes no casamento, problema em casa, problema com os filhos, problema de saúde. E a gente chega dentro da casa de Deus e a gente não consegue enxergar o valor, a importância que é de estar aqui dentro. Nós temos um Deus poderoso que olhou para mim, que olhou para você, que me viu no mundo, que te viu no mundo. O diabo disse: ele é meu, ela é minha, a casa dela é minha, o casamento dele é meu, ele não vai ser ninguém, ele não vai ser nada, ele não vai prosperar, tudo vai dar errado. E Jesus disse: não, eu vim para este mundo em busca daquilo que estava perdido. Ele estava perdido, mas eu fui, eu encontrei, eu achei, eu paguei o preço, agora ele é meu. Abacandarabachandarai. Ele pagou um alto preço por nós, ele morreu na cruz. A Bíblia diz que a maldição que estava sobre nós caiu sobre ele. Pelas nossas pisaduras, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós estamos debaixo desse amor, nós estamos debaixo do cuidado desse Pai. E às vezes nós ficamos tão perplexos com coisas que acontecem externamente, que a gente esquece de dar valor àquilo que Deus nos entregou.
E aí, nas 3 parábolas, a gente vê uma ovelha que se perdeu na multidão. Quantas vezes a gente se perde? Eu já me perdi várias vezes. A gente se perde, mas não estou falando se perder, desviar, sair da igreja, fazer besteira, não. Às vezes a gente se perde dentro da igreja. Por 8 anos liderei os jovens aqui da igreja, e diversas pessoas a gente chegou, aconselhou, orientou, que se perderam dentro da igreja. Alguns conseguiram se achar, outros literalmente se perderam. Porque ninguém desvia da noite para o dia. Ninguém fica fraco da noite para o dia. Sabe quando a Bíblia diz assim, ó: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria? A Bíblia não está dizendo que por causa da iniquidade, por causa que o amor se esfriou, melhor dizendo, você começa a praticar iniquidade. Não, é o contrário. É por se multiplicar a iniquidade que o amor se esfria. Não entendi, ficou meio confuso, eu vou explicar. É amando que a gente pratica a iniquidade. É amando que a gente peca. É dizendo que a gente é crente e cometendo erro. É dizendo que a gente é crente e pecando. É cometendo que a gente é crente e fazendo coisa errada, e fazendo tramóia, e mentindo, enganando, e roubando, e passando a mão, e falando besteira. É fazendo isso, amando, estando na igreja, pregando, sendo um obreiro, sendo um líder, sendo membro. É por isso que o amor se esfria. É por isso que o amor vai se esfriando, e aí a gente vai praticando o mal. Aí Jesus nos ensina que o arrependimento nos leva para a casa do Pai. É se arrependendo, é entendendo que nós temos que se arrepender todos os dias. Todos os dias. Eu acordo pela manhã, eu ajoelho na cama do meu quarto. Normalmente eu estou sozinho, e a primeira coisa que eu falo: Senhor, me perdoe pelos meus pecados. Porque quem acha que não tem nenhum pecado, esse aí que é o mais pecador ainda. Então eu aprendo nesse texto que quando a gente se arrepende, a gente fica mais perto do Pai. E o arrependimento vem aonde? Vem na alma. Só que só se arrepender não é o suficiente. Porque tem gente que se arrepende, missionário Sueli, mas nunca muda de vida. Conhece alguém assim? Conhece alguém assim? A pessoa vive arrependida, pastor Robson, mas nunca muda de vida. Talvez aqui não tem, mas em outras igrejas deve ter. Rapaz, não, mas pastor, eu tenho certeza que na sala do pastor Marcelo: pastor, eu errei, pastor, eu me arrependo, pastor, eu vou mudar. Na semana seguinte a pessoa está lá de novo: não, pastor, eu errei, não, pastor, eu realmente. E na outra semana: rapaz, mas você é aqui de novo. Porque só se arrepender também não é suficiente. É preciso tomar uma atitude. A Bíblia diz que quando ele se arrependeu, então ele disse: eu me levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. É a atitude que vale. É a sua atitude que vai mudar, vai fazer mudança na sua vida. É só a sua atitude que vai mudar o teu futuro. São as suas escolhas hoje que vai determinar o teu futuro. São as suas atitudes. Tem gente que fala assim, ó: segunda eu vou começar a trabalhar, mas ele nunca vai procurar emprego. Ele só quer começar a trabalhar, mas ele não vai procurar emprego. É aquela pessoa que só fica na ideia, só no pensamento. Ele nunca toma atitude, ele nunca toma uma decisão. E o evangelho é decisão. Evangelho é atitude. Evangelho é mudança. Às vezes a gente vai conversar com alguém, a pessoa: já ouvi muito isso. E como é que você está? Você é novo aqui na igreja? Seja bem-vindo, nós temos aqui vários departamentos. Aí, você é batizado? Não, não sou. Mas quantos anos você tem? Eu tenho 20, tenho 25, tenho 30 anos. Você não é batizado por quê? Não, porque eu não estou preparado. Mas a preparação para o batismo é você fazer o discipulado. Não, mas eu não sinto. Quer dizer, aquela pessoa que está na igreja, que vem no culto, que dizima às vezes, que é um bom crente, mas ele não toma atitude. Evangelho é decisão, é tomar atitude. É o problema no casamento, é o marido que é briga, é confusão, e aí toda semana eles sentam para conversar. Não, a gente precisa mudar, a gente precisa mudar, a gente precisa mudar, mas nunca muda. Então não é só se arrepender, não é só falar, é ter atitude. Evangelho é atitude.
Olha que a Bíblia diz que o Evangelho não é só palavra, Evangelho é poder de Deus, é atitude. O Evangelho é poder de Deus. Ele se arrepende e decide voltar. E olha que coisa maravilhosa, quando ele se arrepende e ele volta, quem está na sacada, quem está na janela observando ele retornar? Quem? O pai. O pai já estava aguardando o filho retornar. Aqui o pai, ele representa Deus. Deus, ele é onisciente, onipresente, ele sabe. Mas aqui o pai, literal, o pai, ele não sabia a hora que o filho ia retornar, mas ele sabia que um dia ele iria retornar. Então ele estava de pé na janela, olhando o momento que o seu filho ia retornar. Sabe o que eu quero aqui hoje profetizar para você que é mãe, para você que é tia, é avó, ou é irmão de alguém que está fora da igreja, que está afastado da igreja, que precisa retornar para a casa do Pai. Eu profetizo em nome de Jesus, que o Senhor vai até ele, o Senhor vai até ela e vai trazer de volta para a casa do Pai. E você vai ver aquilo que Deus vai fazer. Eu profetizo que o Senhor vai nos levantar aqui nessa noite como instrumento para trazer de volta filhos que saíram da casa do Pai, filhos que se afastaram da casa do Pai, que abriram mão da sua herança para viver aquilo que o mundo tem para oferecer. O pai retorna, o pai vê o filho retornando, e o filho chega e disse: pai, eu errei, eu pequei, me aceita como um dos seus empregados. E antes que o filho termine a frase, o pai diz o seguinte: olha, busca um anel, busca a melhor roupa e prepara um banquete, porque meu filho que estava morto reviveu. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Sabe por que essa igreja aqui está aberta? Porque essa igreja é o reino de Deus aqui na terra. Não tem um motivo maior do que essa igreja estar aberta hoje, se não for para trazer de volta os filhos que estão perdidos. Um departamento ele existe quando ele traz filhos perdidos para a casa do Pai. A função da igreja hoje, que a igreja não faz, é isso, é receber os filhos que estão perdidos. Olha o texto, olha as parábolas. É o pastor que vai atrás da ovelha perdida. Será que nós estamos sendo esse pastor que vai atrás das ovelhas perdidas? Porque essa é a função da igreja. Outra coisa, a mulher perde a dracma em casa e ela procura, e ela não para de procurar enquanto não acha. Temos que procurar os que estão perdidos dentro da casa. Terceiro, é o pai que está de braços abertos para receber o filho que está voltando. São 3 tempos aqui. É o pastor que vai atrás, é a dracma que está perdida em casa, e é aquele que está retornando. São 3 tempos. E aí é uma grande festa, um grande banquete. Eu estou terminando já. Só que aí tem um problema. Tem um problema. Qual que é o problema? É o irmão mais velho. É o irmão mais velho que também tem problema na alma, que também tem problema no espírito, porque ele não se conforma que o irmão mais novo volte. Ele não se conforma que o pai fez uma festa para aquele que saiu e gastou tudo que tinha. Para ele foi uma desonra. Aí ele chega, depois de ter trabalhado o dia inteiro, e ouve barulho, ouve danças, e fala para o empregado: o que está acontecendo aqui? Que festa é essa? Não, porque seu irmão retornou. Não, porque seu irmão está vivo. Seu pai mandou fazer uma grande festa. Ele manda chamar o pai, e ele interroga o pai: eu sempre estive aqui com o senhor, eu sempre te ajudei, eu sempre trabalhei, e o senhor nunca me honrou, nunca fez uma festa para mim. E o pai diz assim: filho, nós temos que celebrar, porque o seu irmão estava perdido e agora ele está vivo. Você precisa estar preparado para aquilo que Deus vai fazer na vida daquele irmão que está chegando também. Que aí é uma outra coisa que a gente poderia falar depois, é sobre esse momento de que às vezes algumas pessoas têm dificuldade de lidar com a vitória do outro, tem dificuldade em celebrar a bênção do outro,
Tem gente que se incomoda, tem gente que se levanta, tem gente que faz calúnia, tem gente que conta mentira, tem gente que ataca. Por quê? Porque o Pai está te recebendo de volta, porque o Pai está fazendo uma festa, um banquete para você. Então aqui eu enxergo que o problema emocional não é só com o filho que foi, mas com o filho que ficou também. E muitas vezes nós somos o filho que ficou. Somos o filho que ficou. Agora, sabe o que é interessante nesse texto aqui, pastor Fausto? É que quando lá no começo o pai vai repartir a herança, ele reparte com os dois, não é só com um. É só você ler o texto aqui. Ele repartiu entre eles. Então os dois receberam a herança. Só que um saiu e gastou, o outro continuou em casa. Mas ele também recebeu a herança. É o hipócrita. Esse aqui é o hipócrita, que fez a mesma coisa que o irmão fez. Recebeu a herança, orgulhoso, ficou na casa, mas está dizendo: o senhor não pode fazer isso com ele. Mas é exatamente isso que o nosso Deus faz. A Bíblia diz que Ele veio para confundir a mente humana. Tem gente olhando para você aqui hoje dizendo: não era para você estar, não era para você ser, aqui não era teu lugar, você não é bem-vindo, você não é ninguém. E Deus está dizendo: sou eu que trouxe ele aqui, sou eu que trouxe ela aqui, sou eu que estou organizando isso, sou eu que libero o perdão e libero a bênção. A Bíblia diz que aqui é o lugar onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Eu quero aqui hoje profetizar nessa tarde que aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai deixar até quem está dentro da tua casa de boca aberto. Eu quero aqui hoje profetizar que a bênção de Deus sobre a sua vida vai ser tão grande que até quem está do teu lado não vai entender. Até aquele vai dizer assim: porque ele, porque ela, porque ele, porque ela, porque foi assim que Deus quis, foi ele que Deus amou, foi ele que Deus decidiu perdoar, foi ele que Deus trouxe de volta. Tem gente que não entende. Por que ele? Por que a irmã Sueli? Por que aquele? Por que é fulano, beltrano? Porque foi assim que Deus quis, foi quem Deus escolheu. E sabe o que eu aprendo aqui nesse texto? Que o pai, ele ama todos os filhos iguais, só que ele trata cada um diferente. Isso é normal. Na minha casa, eu tenho um grande conflito lá em casa. Orem por mim, porque tudo que eu faço em casa é: está fazendo isso aqui porque é para a Manuela. Ah, você está fazendo isso aqui porque é para o Arthur. Não, porque se fosse a Manuela, o senhor não fazia isso. Essa é a bateria desse aqui, troca por esse aqui. Som. Não, porque é a Manuela, se fosse o Arthur, só não faria isso. Não, porque é o Arthur, se fosse a Manuela, não faria isso. É sempre isso. Mas eu amo os dois iguais. Eu amo os dois. Só que o pai trata cada filho de uma forma diferente. Ele procura tratar os dois iguais, mas é aquilo que o filho faz com que vai fazer com que o pai trate ele diferente. E Deus ama todo mundo igual, mas Deus sempre vai tratar eu de uma forma diferente do pastor Marcelo. Talvez você teologicamente não acredita nisso, mas eu acredito nisso. Ele nos ama igual, mas ele vai tratar o pastor Marcelo de uma forma e eu de uma forma, porque Deus não nos fez em série, Deus nos fez seres únicos. É por isso que você tem digital. Nenhuma digital é igual a outra, porque nós somos diferentes e Deus nos trata cada um diferente. Então não queira que Deus trate seu irmão como você, e não queira você como outra pessoa. Se coloque de pé, eu quero orar encerrando aqui essa palavra, essa conferência, a minha participação. Pastor, qual que é a mensagem para hoje aqui? A mensagem hoje é essa: que Jesus veio para nos salvar, para nos perdoar. E eu não sei quem é você aqui nesse texto. Você pode ser a ovelha, você pode ser a dracma perdida dentro de casa. Talvez perdeu a sua identidade, talvez perdeu o seu chamado, talvez perdeu algo aqui dentro da casa.
Ou talvez você é o filho que saiu, que foi embora, que se iludiu com o mundo, que se iludiu com o que tinha lá fora, e o pai está te chamando aqui hoje. Se fosse um culto de domingo eu faria até o apelo, mas eu acho que todo mundo aqui é crente, né? Então quem você é hoje? A ovelha perdida que saiu do meio das 99? Você é a dracma perdida que está perdido aqui dentro? Tem gente que se perde por amizade, por uma influência. Tem gente que se perde por causa de um relacionamento. E eu falava isso para os jovens: toma cuidado com quem você vai namorar, porque tem gente que era uma bênção na igreja, era uma bênção, a menina era uma bênção, o menino era uma bênção. Eu falei, vai dar certinho, que os dois são uma bênção. Começaram a namorar, desviaram. Então não era para ser uma bênção, não era uma bênção juntos, era uma bênção separados. Então às vezes a gente toma atitude, escolhas na nossa vida que nos faz sair daquele plano que o pai tem para nós. Porque o plano do pai era que nunca o filho tivesse saído. O plano é que o filho sempre estivesse em casa, mas ele decidiu sair, mas ele também decidiu voltar. E hoje eu quero dizer que hoje é tempo de voltar para a casa do nosso pai. Hoje é tempo de voltar para o braço do nosso pai. E esse pai não está te esperando para te expor, para te apontar, para te colocar à prova, para te colocar o dedo na tua cara. Pelo contrário, ele está te esperando, ele está esperando você retornar, porque ele quer fazer uma festa, ele quer te honrar. O anel, a roupa, significa honra. O pai estava honrando o filho, dizendo: mesmo que você tenha saído, gastado todo o dinheiro, mas aqui na minha casa, você sempre terá um lugar. E eu quero dizer que aqui nesse lugar, você sempre terá um espaço. Aqui nessa casa, você sempre terá um lugar, porque o nosso pai está de braços abertos aqui hoje, dizendo: vinde a mim, você meu filho. Fecha os teus olhos, deixa eu orar por você e abençoar a sua vida. Senhor Deus e Pai poderoso e bendito, nós te agradecemos por esse tempo de aprendizado, por essa palavra, Senhor, por esse sermão que nós aprendemos, ó Pai, a dar valor a coisas que o mundo tem dado preço. Nós aprendemos, ó Pai, a importância de estar na Pai, nós aprendemos a importância de estar debaixo da cobertura do nosso Pai, a importância de estarmos unidos como irmãos, ó Pai, de sentir a dor do outro, de sentir a necessidade do outro. Senhor, como tem sido difícil nesses últimos dias, como tem sido grande as afrontas do adversário, ó Deus, como o diabo tem preparado pratos, ciladas para tirar o teu filho ou a tua filha da tua presença. Senhor, são crise, problemas, dificuldades, lutas internas e externas, mas o Senhor tem dado força, o Senhor tem dado graça para que nós permanecêssemos aqui debaixo da tua presença. Eu quero abençoar esse irmão, abençoar essa irmã que entrou aqui hoje, que saiu da sua casa, do seu trabalho e veio para cá aprender da tua palavra. E nós aprendemos hoje que nós somos filhos amados, que elas são filhas amadas pelo Senhor, e de que nenhuma forma o Senhor abriu mão dele, abriu mão dela, que o Senhor está de braços abertos para nos receber. Perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros, Senhor Jesus, nos capacite para voltar ao primeiro amor, nos use poderosamente nessa terra para resgatar os filhos perdidos, os filhos pródigos. Nós liberamos essa palavra desse altar, que haverá festa nesse lugar, que haverá banquete nesse lugar, porque filhos estão retornando para a casa do seu pai. Nós oramos, declaramos e profetizamos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, amém. E aplauda o Senhor, aplauda Ele em nome de Jesus. Aleluia.